Olá, mulheres! Hello! Gente, estamos aqui, pastora Beatriz Canguçu, para a gente encerrar a terceira parte do nosso estudo sobre Esther. Muita coisa, né, gente? Olha que são alguns pontos. Eu tenho certeza que o Espírito Santo já tem ministrado, ministrará e continuará ministrando coisas novas, específicas para cada uma de nós. Mas vamos aqui então, nós agora vamos para a história, assim dizer, encerrando a participação e momentos mais enfáticos de highlight, né, de destaque da história de Esther. Nós então estudamos a segunda parte, basicamente o capítulo 4. Tanto do preparo dela, um pouquinho do capítulo 2, capítulo 4, quanto também do lugar do preparo, quando ela já estava no posicionamento, que entrega sacrifício, entender que serve o propósito. E hoje nós vamos falar qual que foi o findar da história de Esther, né? Ela entendeu o propósito dela no capítulo 4, olha, eu tenho um posicionamento e uma influência como rainha, mas para o propósito de servir o meu rei, de servir o meu povo, de estender o reino que ele me chamou para estender sobre essa terra. E é lindo que Esther se prepara para isso, ela faz um lugar de sacrifício, até mesmo de perder a própria vida, mas um sacrifício também intencional, racional e emocional de jejuar, de parar, de falar, olha, eu posso até estar com medo, eu posso até às vezes naturalmente não me sentir preparada para esse lugar de arriscar tudo, mas se eu entendo o propósito, eu vou cumprir, eu vou adiante. Vamos agora finalizar entendendo o que aconteceu com o final, assim dizer, da história de Esther. A história dela continua depois, mas aqui da palavra. E se a gente fosse encerrar essa terceira parte, né, finalizar a história dela, seria tempos certos, palavras certas, ações certas. Só vem com sabedoria do alto, entrega e posicionamento. A gente tem falado, essa temática do nosso estudo é a mulher e o posicionamento do propósito, a mulher e o posicionamento diante de Deus, daquilo que ela tem que cumprir, né? E algo que vai requerer na minha e na sua vida, mulher. E isso também porque tá lá no início também, no pouquinho que a gente trouxe desde o primeiro estudo, da Eva. Tem a ver com tempo certo, né? E a gente, na verdade, todas as histórias. Palavras certas e ações certas. Ou seja, a Esther, a gente finalizou o capítulo 2 falando que ela entendeu qual era o propósito. Servir ao rei e ao seu povo, e para essa razão que ela estava naquela posição, e para isso que ela tinha sido preparada, e para isso que ela tinha aquela influência, muitas coisas, tudo se liga, né, gente? E ela se prepara como mulher. Ela se prepara como mulher no sentido racionalmente, emocionalmente, fisicamente, emocional e espiritualmente. E ela convoca um jejum sobre o povo dela, que ela representaria, mas também ela faz esse jejum com ela e as servas dela. E ela também tem palavra de sabedoria no tempo certo e com as ações certas. E como que, para cumprir cada vez mais o propósito que o Senhor tem para nossas vidas, a posição que o Senhor nos coloca, para mim, na sua vida, mulher, sempre também vai requerer isso. Palavras certas, de um lugar que é de preparo, de sacrifício, de entrega, no tempo certo, com ações certas. Um lugar que vem com sabedoria, e sabedoria que vem do temor do Senhor, como a palavra nos ensina. Vamos ler aqui então, capítulo 5, e a gente vai ler basicamente o versículo 1 e 2, e também aqui o versículo 4 e 6. Fala assim: 3 dias depois do jejum que Esther convocou, Esther se vestiu de seus trajes da rainha e colocou-se no pátio interno do palácio em frente do salão do rei. Agora é hora da prova, eu morro, ou eu cumpro o propósito, ou eu vivi para tentar cumprir, né? Fiz minha parte. O rei estava no trono, de frente para a entrada, quando viu a rainha Esther ali no pátio. Teve misericórdia dela e estendeu o cetro de ouro que tinha na mão. Esther aproximou-se e tocou a ponta do cetro. E o rei lhe perguntou: que há, rainha Esther? Qual é o seu pedido? Mesmo que seja metade do reino, lhe será dado. Respondeu Esther: se for do seu agrado, rei, venha com Amã e um banquete que lhe preparei. Disse o rei a Amã: disse o rei, tragam Amã imediatamente. Perdão, gente, eu falei que era Memucã, né? Então é Amã. Aí, ó, correção. Tragam Amã imediatamente para que ele atenda ao pedido de Esther. Então o rei e Amã foram ao banquete que Esther havia preparado. Enquanto bebiam vinho, o rei tornou a perguntar a Esther: qual é o seu pedido? Você será atendida. Qual será o seu desejo?
mesmo que seja metade do reino lhe será concedido. O que Esther respondeu? Respondeu: este é o meu pedido e o meu desejo. Se o rei tem consideração por mim, se lhe agradar atender, conceder o meu pedido, que o rei e Amã venham amanhã ao banquete que lhes preparei. Então, responderei a pergunta do rei. Gente, primeiro, no início do capítulo eu li rápido, mas foi aquele momento, teste prova, tipo, ou é tudo ou é nada. Ou aqui eu vou ser representante do meu povo e vou salvar o meu povo com a estratégia certa, com sabedoria e temor, ou então eu vou morrer. E esse lugar da ciência do sacrifício, eu entendo o meu propósito, que eu tenho que representar o rei ao meu povo, e eu tenho que estar nessa posição, com essa influência para servir o propósito. E Esther foi e houve graça sobre o rei ao olhar dela. Gente, é incrível. Não sei se vocês já viram algum filme dessa parte, ou enfim, alguma série assim dessas que tem secular mesmo. E na minha mente passa um filme e falo, uau! E olha como a sabedoria dessa mulher. Por isso que é tão importante, sabe, mulher, nós termos o preparo certo, passar pelos processos, aprender com ele, receber de fato deles, não só passar, mas aprender de forma qualitativa, que a gente absorve, a gente aprende do Senhor. E a gente aprende também com as pessoas que estão ao nosso redor e traz o conselho de sabedoria e a gente puxa desse lugar. Porque quando o rei falou aqui, Esther podia ter falado, já ter derramado tudo. Mas, gente, ali não era, assim dizer, fazia 30 dias que o rei não havia. O rei estendeu misericórdia sobre ela, mas imagina o coração de Esther, estava agitado, ainda não estava se sentindo, poxa, eu preciso de orar mais, poxa, tá aqui, eu vou ser exposta na frente de todo mundo. Não é esse o local, não é esse momento. E aí ela estende um convite pro rei e pro inimigo dela. E com muita graça, muita sabedoria, ela usa as palavras certas, as ações certas, no momento certo. Ela só vai falar de fato qual que é o pedido dela depois do segundo banquete. Olha, gente, toda a situação. Ela preparou um banquete, não 2 banquetes. Ela teve todo o trabalho, ela teve toda a questão de envolver pessoas, porque a situação era grande, o pedido seria grande. Estava refletindo diretamente sobre um dos conselheiros mais próximos do rei daquela época. Ou seja, Esther não agia, ela não se portava, as ações, as palavras dela não eram feitas ou soltas conforme ela achava, porque a posição que ela tinha, ela se dava importância na hora que tinha que resolver as coisas. Não! Quem era ela? Ela entendia a responsabilidade do posicionamento, mas ela também entendia a grandiosidade do propósito. E ela se movia nesse lugar. E isso é mais uma vez o que eu queria estender sobre vocês. Para a posição que o Senhor nos coloca em cada estação das nossas vidas, mulheres. O Senhor não quer que a gente estenda isso só nos momentos que a gente acha pertinente, que a gente viva nesse patamar. Porque na hora que for extremo, na hora que for básico, esse é o nosso padrão de vida como filhas do rei. Por isso que uma postagem do Instagram se importa, uma piada no meio de uma mesa dos amigos se importa, a forma como a gente se veste se importa. Por isso a forma como a gente coloca a nossa opinião sobre política, sobre mídia, sobre qualquer coisa. Vai ler na Bíblia o que a palavra diz, como que você tem que dar sua opinião. E depois passa a dar. Porque às vezes nós queremos tanto, e por que eu tô falando isso sendo mais, talvez, dura, direta? Porque às vezes nós queremos tanto viver coisas de Deus para nós, mas nós não nos preparamos, nós não nos entregamos, nós não nos sacrificamos no sentido que a nossa parte, nossa carne, o nosso tempo, a nossa entrega, assim dizer, pessoal. Nós não aprendemos, nós não nos elevamos nesse lugar do preparo, de um lugar de sabedoria, de temor, que a gente cada vez mais representa o rei. A gente só quer estar lá. A gente só quer estar na posição, a gente só quer viver o que Deus tem pra nós. E Deus olha pra gente e fala, filho, não vou te dar algo que vai te matar, que vai no final do dia te afastar de mim, ou achar que você vai achar, eu achei que é muito difícil viver pra Deus, é muito cansativo, requer um esforço muito grande, não é, nossa, eu achei que seria diferente. Quantas das vezes na fé cristã é assim? Eu já dei um exemplo, a gente pede um emprego, a gente pede um relacionamento, a gente pede uma resposta, uma faculdade, aquilo se torna o nosso Deus. Ou então a gente tem uma posição que a gente tanto quer, a gente deseja, mas a gente não está preparado, não está com sabedoria, e aquilo começa a ficar pesado, cansativo, e a gente começa a olhar para tudo de forma natural e esquecer, não, foca no propósito que você precisa estar em mim. É pelo meu poder, assim como diz
em Neemias é não pela força do seu braço, não pelo seu poder, mas pelo poder do meu espírito, é meu poder em você. Você serve o meu propósito, filha, mas antes de você me servir, você recebe de mim tudo o que você precisa. E você aprende pelos processos, você aprende com preparo, você escolhe se preparar cada vez mais, buscar cada vez mais, se aperfeiçoar cada vez mais, porque você entende a posição que você vai assumir. E mesmo se você não entende, você se prepara para que, se eu quiser te colocar, você tá pronta para assumir. E a gente quer viver de Deus aquelas coisas que é muito hollywoodiano, gente, é muito lindo na TV. Gente, eu vou falar uma coisa prática. Quantas vezes a gente vê nos filmes que as pessoas se encontram assim no meio do nada e se apaixonam e aí se casam, tem um casamento lindo. Deixa eu falar um pouquinho de uma realidade que talvez não é esse... E amém, se eu estou falando isso para alguém, para vocês nesse vídeo, é porque alguém precisa ouvir. Não é uma realidade, e como que eu vejo que como que o mundo é o pecado, o diabo só vem para roubar, matar e destruir. Tipo, só isso, tudo mais é ilusão. Como que tudo aparenta ser muito assim? É ilusão, gente. Se não tem preparo, se não serve ao propósito, se não vem na plenitude do reino, na nossa identidade, é ilusão. Só vai roubar, matar e destruir. No final do dia é ilusão. Por isso que é tanta morte, depressão, ansiedade, medo, falta, tanto. Porque é conforme o padrão dos homens desse mundo, do rei das trevas, o príncipe desse mundo que é Satanás. E por que eu tô falando tudo isso? Quando a gente vê esses filmes, e aí, uau, essas pessoas casam, e a gente tem um padrão muito assim dos filmes, das referências que a gente tem, infelizmente, são poucas referências na mídia cristã, à luz da palavra, né? Na mídia como um todo, na artes, nas mídias, entretenimento. À luz da palavra, pouquíssimo, raríssimo. E a gente vê esses filmes, essas histórias, e a gente olha que tal, a gente lê alguns livros, ou então vê algumas biografias, vê notícias, aquilo que a gente come, né? E isso tem a ver, o que você está influenciando, o que entra em você, o que você come, o que você escuta, comer no sentido, o que te alimenta a sua mente, a sua alma, e o que entra nos seus ouvidos. E a gente fica passando horas ali na roleta, né, do Instagram, do WhatsApp, influencer, querendo nos promover na profissão, enfim, em vez de entender os preparos do Senhor para a nossa vida, entregue o sacrifício e Ele vai nos colocar na posição, Ele vai constituir a influência que a gente precisa para servir o propósito, é o contrário. Quantas das vezes, voltando para os filmes, né, a gente vê esses filmes, e sim, muitas das vezes, essa é a realidade. Eu vivi um tempo nos Estados Unidos, que acontece lá. As pessoas se encontram, tem um momento assim de, incrível, um casamento lindo, se casam rapidamente, tem um acesso mais acessível, assim dizer, a carro, casa, bens. Mas por que elas não sabem quem são? Porque elas não estão plenas, cheias em quem elas precisam de ser, porque só Cristo, só em Deus nós recebemos esse lugar de termos uma identidade plena, sem precisar de coisas externas para nos suprir, só Ele supre o que a gente precisa. Elas não têm a estrutura para estar naquela posição, para viver naquele propósito do relacionamento, do casamento, enfim. Eu tô falando isso de uma parte de filme que a gente vê, mas a gente pode trazer isso para qualquer lugar. Faculdade, aquelas pessoas que estão bem na vida, empresários, enfim, riquezas, finanças. E quantas das vezes, eu vou dizer de uma forma mais para a mulher desses filmes que a gente vê, ninguém mostra que depois de 1 ano, a maioria desses casamentos são casamentos fracassados, destruídos, que terminam em divórcio, e eles se casam, recasam, várias vezes aí no meio dessa história nascem filhos, e vem com cargas, vem com história, é só roubo de alegria, roubo de paz, morte, destruição, morte de sonhos, de propósito, da vontade de Deus para a vida dessas famílias, de tudo. O que eu quero trazer para vocês é esse lugar que a nossa plenitude, as posições que Deus nos coloca, se de fato a gente não entende que é para servir o propósito e representar o nosso rei, não, se não é para gerar vida e uma vida e abundância que só vem nele, gente, no final do dia vai gerar, e sendo bem clara, né? Morte, roubo, morte, destruição. E muitas das vezes, de forma natural, parece que não está gerando isso. Mas toda vez, mulher, que você escolhe representar você, o seu querer, a sua vontade, esquecendo que a posição que Deus te deu, se você está ali para exercer uma influência, para servir o propósito, se você esquece disso, e se você não representa o rei e o seu reino, de alguma maneira você vai gerar isso na vida das pessoas que estão ao seu redor.
roubo, às vezes, da palavra de Deus ser cumprida na vida delas. Isso é muito sério, eu sei. Mas é porque o Senhor nos chama para esse lugar de receber e viver tudo aquilo que Ele tem para nós. Mas há um lugar, gente, da nossa responsabilidade de nos adequarmos, nos prepararmos e assumirmos esse padrão de filhas do rei. Não é qualquer uma que é rainha. E hoje nós somos filhas do rei não por mérito, porque nós merecemos, não é por graça, mas que a gente se coloque, que a gente aprenda a estar nesse posicionamento de forma constante e contínua. Não só quando tudo tá flores a gente quer, mas o tempo todo. E esse lugar é tão importante, porque quando você entende a mulher e a posição que Deus coloca a mulher para exercer uma influência, para servir, cumprir o propósito, aquilo que você fala, aquilo que você ouve, as brincadeiras que você se permite viver ou não, os lugares que você se permite ir, frequentar, as pessoas que estão ao seu redor, não com lugar de condenação e julgamento, que a palavra diz, olha, a sua própria consciência te condena e te julga e o Espírito Santo está aí para te guiar. Mas lembre também que aquilo que você faz um pessoal, que você faz como escolha da sua família, sempre tem que estar na palavra, pautar na palavra de Deus, na vontade dele. Você vai dar conta ao Senhor sozinha. O Senhor vai pedir conta de cada palavra, ação e escolha. É você e Deus. Então, ó, chega, não quero trazer uma parte de julgamento de homens ou um clichê da igreja, religião, enfim, não. Mas a palavra também te chama para quanto mais você assumir da realidade, do posicionamento que Ele quer que você alcance, você vai exercer uma influência. E isso sim vai ser cobrado de você de uma forma geral e exposta. E isso também o Senhor já nos chama para viver. Mulher, você quer viver isso, você quer receber um relacionamento. Para qual que é o propósito? Vai ser para servir o rei ou a sua vontade? E no seu relacionamento, a influência que o seu relacionamento vai ter, vai ser para servir ao rei, representar o rei ou cumprir o propósito dele? Como a sua família, qual que é a influência que a sua família, você como esposa, você como filha, como irmã, como profissional, como estudante, como serva, como líder, como voluntária, o que você for hoje, as posições que o Senhor te colocou, e aquelas que você almeja estar, né? Você inspira estar, você está preparada? Você está disposta a se sacrificar, a se entregar tudo se for preciso? E a sua influência? O que você representa e influencia com o seu posicionamento? O rei, o seu reino ou a sua vontade, o seu querer? Eu oro para que essa palavra tenha de alguma maneira ministrado algo específico no seu coração e que cada vez mais você seja plena, você vive tudo aquilo que o Senhor tem para você. E eu oro para que essa palavra jogue para fora muitas mentiras de achar, ai, é porque é muito radical, ai, é porque é sociedade, ai, é porque eu não penso assim, ai, eu não acho assim. Gente, a gente tem que quebrar esse lugar do eu acho, eu penso. A palavra diz, pensem aquilo que vem do alto, queiram aquilo que vem do alto, tem um padrão do que você pensar, do que você achar, e tá aqui. Até eu falei antes, até sobre opinião, o que Deus fala da opinião. Olha, a opinião, se é sua, guarda pra mim, pra você. Deus fala isso aqui pra gente. Tem um versículo específico, e se é para influenciar os outros, a sua opinião, só influencia-los a minha palavra. E não faça seu irmão pecar. Então é muito sério esse lugar que a palavra nos ensina e nos chama. O Senhor nos colocou em posição de filhas do rei, extensão do seu reino. E esse lugar requer preparo, requer responsabilidades, requer também, gera influência e isso sim vai nos ser cobrado e tem processo para isso, tem entrega, tem sacrifício e tem uma responsabilidade nisso muito séria. Bom, mulheres, é isso. Eu oro para que o Senhor tenha ministrado algo específico ao seu coração e que você continue sendo a mulher que Deus te chamou para ser, entendendo que processo faz parte, preparo faz parte, sacrifício faz parte. E não é nada de dor, sofrimento, abrir mão demais, ai, sofrência, ser cristã, ser filha. Não! É o lugar que faz parte com o seu posicionamento. Você é filha do rei. Você representa o rei e o seu reino. Deus abençoe vocês e nos vemos no próximo estudo.